Perseguição nos primeiros séculos. Quando Jesus revelou a seus discípulos o destino de Jerusalém e as cenas do segundo advento, ele predisse também a experiência de seu povo desde o tempo em que ele deveria ser tirado deles, até seu retorno em poder e glória para sua libertação. Do Monte das Oliveiras, o Salvador viu as tempestades prestes a cair sobre a Igreja Apostólica, e penetrando mais profundamente no futuro, seus olhos discerniram as ferozes e devastadoras tempestades que haviam de atingir seus seguidores nos séculos vindouros de trevas e perseguição. Em algumas breves declarações de terrível significado, ele predisse a porção que os governantes deste mundo distribuiriam à Igreja de Deus. Os seguidores de Cristo devem trilhar o mesmo caminho de humilhação, opróbrio e sofrimento que seu mestre trilhou. A inimizade que irrompeu contra o Redentor do mundo manifestar-se-ia contra todos os que crescem em seu nome. A história da Igreja primitiva testificou do cumprimento das palavras do Salvador. Os poderes da terra e do inferno se armaram contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo previu que, se o Evangelho triunfasse, seus templos e altares seriam varridos. Portanto, ela convocou suas forças para destruir o cristianismo. Os fogos da perseguição foram acesos. Os cristãos foram despojados de suas posses e expulsos de suas casas. Eles suportaram uma grande luta de aflições. Eles tiveram julgamento de zombarias e açoites cruéis, sim, além de laços e prisão. Um grande número selou seu testemunho com seu sangue. Nobres e escravos, ricos e pobres, eruditos e ignorantes, foram igualmente mortos sem piedade. Essas perseguições, começando sob Nero na época do martírio de Paulo, continuaram com maior ou menor fúria por séculos. Os cristãos foram falsamente acusados dos mais terríveis crimes e declarados a causa de grandes calamidades, fome, peste e terremoto. À medida que se tornavam objetos de ódio e suspeita popular, os informantes estavam prontos, por causa do ganho, para trair os inocentes. Eles foram condenados como rebeldes contra o império, como inimigos da religião e pragas para a sociedade. Um grande número foi jogado às feras ou queimado vivo nos anfiteatros. Alguns foram crucificados, outros foram cobertos com peles de animais selvagens e jogados na arena para serem dilacerados por cães. Sua punição era frequentemente o principal entretenimento em festas públicas. Vastas multidões se reuniram para apreciar a vista e saudaram suas agonias moribundas com risos e aplausos. Onde quer que buscassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais de rapina. Eles foram forçados a procurar esconderijo em lugares desolados e solitários, destituído, aflito, atormentado, de quem o mundo não era digno. Eles erraram pelos desertos e pelas montanhas e pelas covas e cavernas da terra. As catacumbas abrigavam milhares. Sob as colinas fora da cidade de Roma, longas galerias foram escavadas em terra e rocha. A rede escura e intrincada de passagens se estendia por quilômetros além das muralhas da cidade. Nesses retiros subterrâneos, os seguidores de Cristo enterravam seus mortos. E aqui também, quando suspeitos e proscritos, eles encontraram um lar. Quando o doador da vida despertar os que combateram o bom combate, muitos mártires por amor de Cristo sairão daquelas sombrias cavernas. Sob a mais feroz perseguição, essas testemunhas de Jesus mantiveram sua fé imaculada. Embora privados de todo conforto, afastados da luz do sol, fazendo sua morada no seio escuro, mas amigável da terra, eles não se queixaram. Com palavras de fé, paciência e esperança, encorajaram-se mutuamente a suportar privações e aflições. A perda de todas as bênçãos terrenas não poderia forçá-los a renunciar à sua crença em Cristo.
Provações e perseguições eram apenas passos que os aproximavam de seu descanso e de sua recompensa. Assim como os servos de Deus da antiguidade, muitos foram torturados, não aceitando o livramento, para que pudessem obter uma ressurreição melhor. Estes lembraram as palavras de seu mestre, que quando perseguidos por amor de Cristo, eles deveriam se alegrar muito, pois grande seria sua recompensa no céu. Pois assim os profetas haviam sido perseguidos antes deles. Regozijaram-se por terem sido considerados dignos de sofrer pela verdade, e cânticos de triunfo subiram do meio de chamas crepitantes. Olhando para cima pela fé, viram Cristo e anjos debruçados sobre as ameias do céu, fitando-os com o mais profundo interesse, e considerando-lhes a firmeza com aprovação, desceu-lhes uma voz do trono de Deus. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Em vão foram os esforços de Satanás para destruir a Igreja de Cristo pela violência. O grande conflito em que os discípulos de Jesus entregaram a vida não cessou quando esses fiéis porta-estandartes caíram em seu posto. Pela derrota, eles venceram. Os obreiros de Deus foram mortos, mas sua obra prosseguiu firmemente. O Evangelho continuou a se espalhar e o número de seus adeptos a aumentar. Penetrou em regiões inacessíveis, até mesmo para as águias de Roma. Disse um cristão, expondo aos governantes pagãos que estavam incitando a perseguição: "Você pode nos matar, torturar, condenar. Sua injustiça é a prova que somos inocentes, nem sua crueldade aproveitá-lo." Foi apenas um convite mais forte para levar outros à sua persuasão. Quanto mais somos ceifados por você, mais em número crescemos. O sangue dos cristãos é semente. Milhares foram presos e mortos, mas outros surgiram para preencher seus lugares. E os que foram martirizados por sua fé foram afixados a Cristo e nele considerados vencedores. Haviam combatido o bom combate e deviam receber a coroa de glória quando Cristo viesse. Os sofrimentos que suportaram aproximaram os cristãos uns dos outros e de seu Redentor. Seu exemplo vivo e testemunho moribundo eram um testemunho constante da verdade. E onde menos se esperava, os súditos de Satanás estavam deixando seu serviço e alistando-se sob a bandeira de Cristo. Satanás, portanto, traçou seus planos para guerrear com mais sucesso contra o governo de Deus, plantando sua bandeira na igreja cristã. Se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus, então sua força, fortaleza e firmeza falhariam, e eles cairiam como presa fácil. O grande adversário agora se esforçava para obter por artifício o que não conseguira obter pela força. A perseguição cessou, e em seu lugar foram substituídas pelas perigosas seduções da prosperidade temporal e da honra mundana. Os idólatras foram levados a receber uma parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Professavam aceitar Jesus como o Filho de Deus e crer em sua morte e ressurreição. Mas eles não tinham convicção de pecado e não sentiam necessidade de arrependimento ou mudança de coração. Com algumas concessões de sua parte, eles propuseram que os cristãos fizessem concessões para que todos pudessem se unir na plataforma da crença em Cristo. Agora, a igreja estava em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isso. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não podiam fazer concessões. Outros eram a favor de ceder ou modificar alguns aspectos de sua fé e unir-se com aqueles que haviam aceitado uma parte do cristianismo, insistindo que este poderia ser o meio de sua plena conversão. Foi um momento de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob o manto de pretenso cristianismo, Satanás estava insinuando-se na igreja para corromper-lhes a fé e desviar-lhes a mente da palavra da verdade. A maioria dos cristãos finalmente consentiu em baixar seu padrão
e uma união foi formada entre o cristianismo e o paganismo. Embora os adoradores de ídolos professassem ser convertidos e unidos à igreja, ainda se apegavam à sua idolatria, apenas mudando os objetos de sua adoração para imagens de Jesus e mesmo de Maria e dos santos. O fermento imundo da idolatria, assim introduzido na igreja, continuou sua obra funesta. Doutrinas doentias, ritos supersticiosos e cerimônias idólatras foram incorporados à sua fé e adoração. Quando os seguidores de Cristo se uniram aos idólatras, a religião cristã se corrompeu e a igreja perdeu sua pureza e poder. Houve alguns, no entanto, que não foram enganados por essas ilusões. Eles ainda mantinham sua fidelidade ao autor da verdade e adoravam somente a Deus. Sempre houve duas classes entre os que professam ser seguidores de Cristo. Enquanto uma classe estuda a vida do Salvador e fervorosamente procura corrigir seus defeitos e conformar-se com o modelo, a outra classe evita as verdades claras e práticas que expõem seus erros. Mesmo em seu melhor estado, a igreja não era composta inteiramente de verdadeiros, puros e sinceros. Nosso Salvador ensinou que aqueles que voluntariamente se entregam ao pecado não devem ser recebidos na igreja. Contudo, ligou consigo homens que eram defeituosos de caráter e concedeu-lhes os benefícios de seus ensinos e exemplo, para que pudessem ter oportunidade de ver seus erros e corrigi-los. Entre os 12 apóstolos havia um traidor. Judas foi aceito, não por causa de seus defeitos de caráter, mas apesar deles. Estava ligado aos discípulos, a fim de que, mediante a instrução e o exemplo de Cristo, pudesse aprender o que constitui o caráter cristão, e assim ser levado a ver seus erros, a arrepender-se e, com o auxílio da graça divina, purificar-lhe a alma na obediência à verdade. Mas Judas não andou na luz tão graciosamente permitida a brilhar sobre ele. Pela condescendência com o pecado, ele convidou as tentações de Satanás. Seus maus traços de caráter tornaram-se predominantes. Entregou sua mente ao controle dos poderes das trevas. Ficou irado quando suas faltas foram reprovadas, e assim foi levado a cometer o terrível crime de trair seu mestre. Assim também, todos os que acalentam o mal sob uma profissão de piedade odeiam aqueles que perturbam sua paz, condenando seu curso de pecado. Quando se apresenta uma oportunidade favorável, trairão como Judas traiu. Os apóstolos encontraram aqueles na igreja que professavam piedade, enquanto secretamente acalentavam a iniquidade. Ananias e Safira desempenharam o papel de enganadores, fingindo fazer um sacrifício inteiro por Deus, quando estavam cobiçosamente retendo uma porção para si mesmos. O Espírito da Verdade revelou aos apóstolos o verdadeiro caráter desses pretendentes, e os juízos de Deus livraram a igreja dessa mancha suja em sua pureza. Essa evidência notável do discernimento do Espírito de Cristo na igreja era um terror para os hipócritas e malfeitores. Eles não podiam permanecer por muito tempo em conexão com aqueles que eram, em hábito e disposição, representantes constantes de Cristo. E à medida que provações e perseguições sobrevinham a seus seguidores, somente aqueles que estavam dispostos a abandonar tudo por causa da verdade desejavam tornar-se seus discípulos. Assim, enquanto a perseguição continuou, a igreja permaneceu comparativamente pura. Mas, ao cessar, acrescentaram-se conversos menos sinceros e devotados, e abriu-se o caminho para Satanás obter um ponto de apoio. Mas não há união entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas, e não pode haver união entre seus seguidores. Quando os cristãos consentiram em unir-se com os que estavam apenas meio convertidos do paganismo, entraram num caminho que levava cada vez mais longe da verdade. Satanás exultou por ter conseguido enganar tão grande número de seguidores de Cristo. Ele então trouxe seu poder para exercer mais plenamente sobre eles, e os inspirou a perseguir os que permaneceram fiéis a Deus.
Ninguém entendeu tão bem como se opor à verdadeira fé cristã quanto aqueles que antes haviam sido seus defensores. E esses cristãos apóstatas, unindo-se a seus companheiros meio-pagãos, dirigiram sua guerra contra as características mais essenciais das doutrinas de Cristo. Exigia uma luta desesperada para que os que fossem fiéis permanecessem firmes contra os enganos e abominações que eram disfarçados em vestes sacerdotais e introduzidos na igreja. A Bíblia não foi aceita como padrão de fé. A doutrina da liberdade religiosa foi chamada de heresia, e seus defensores foram odiados e proscritos. Depois de um longo e severo conflito, os poucos fiéis decidiram dissolver toda a união com a igreja apóstata, se ela ainda se recusasse a se libertar da falsidade e da idolatria. Viram que a separação era uma necessidade absoluta se quisessem obedecer à palavra de Deus. Não ousaram tolerar erros fatais para sua própria alma e deram um exemplo que poria em perigo a fé de seus filhos e dos filhos dos filhos. Para garantir a paz e a unidade, eles estavam prontos para fazer qualquer concessão consistente com a fidelidade a Deus. Mas eles sentiram que mesmo a paz seria comprada muito cara com o sacrifício de princípios. Se a unidade só pudesse ser assegurada pelo compromisso da verdade e da justiça, então que houvesse diferença e até mesmo guerra. Bem-aventurar-se-ia para a igreja e para o mundo se os princípios que atuaram naquelas almas firmes fossem reavivados no coração do professo povo de Deus. Há uma indiferença alarmante em relação às doutrinas que são os pilares da fé cristã. Está a ganhar terreno a opinião de que, afinal de contas, estas não são de importância vital. Essa degeneração está fortalecendo as mãos dos agentes de Satanás, de modo que falsas teorias e enganos fatais que os fiéis em séculos passados colocaram em perigo a vida para resistir e expor, são agora considerados com favor por milhares que pretendem ser seguidores de Cristo. Os primeiros cristãos eram de fato um povo peculiar. Sua conduta irrepreensível e fé inabalável eram uma reprovação contínua que perturbava a paz do pecador. Embora poucos em número, sem riqueza, posição ou títulos honoríficos, eles eram um terror para os malfeitores, onde quer que seu caráter e doutrinas fossem conhecidos. Por isso, foram odiados pelos ímpios, assim como Abel foi odiado pelo ímpio Caim. Pela mesma razão que Caim matou Abel, aqueles que procuravam se livrar da restrição do Espírito Santo mataram o povo de Deus. Foi pela mesma razão que os judeus rejeitaram e crucificaram o Salvador, porque a pureza e santidade de seu caráter eram uma constante repreensão ao seu egoísmo e corrupção. Desde os dias de Cristo até agora, seus discípulos fiéis têm excitado o ódio e a oposição dos que amam e seguem os caminhos do pecado. Como então o Evangelho pode ser chamado de mensagem de paz? Quando Isaías predisse o nascimento do Messias, atribuiu-lhe o título de Príncipe da Paz. Quando os anjos anunciaram aos pastores que Cristo havia nascido, eles cantaram acima das planícies de Belém: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Há uma aparente contradição entre essas declarações proféticas e as palavras de Cristo: não vim trazer paz, mas espada. Mas corretamente entendidos, os dois estão em harmonia perfeita. O Evangelho é uma mensagem de paz. O cristianismo é um sistema que, recebido e obedecido, espalharia paz, harmonia e felicidade por toda a terra. A religião de Cristo unirá em íntima fraternidade todos os que aceitarem seus ensinamentos. Era a missão de Jesus reconciliar os homens com Deus e, portanto, uns com os outros. Mas o mundo em geral está sob o controle de Satanás, o mais amargo inimigo de Cristo.
O Evangelho apresenta-lhes princípios de vida que estão totalmente em desacordo com seus hábitos e desejos, e eles se rebelam contra ele. Odeiam a pureza que lhes revela e condena os pecados, e perseguem e destroem os que lhes incitam às suas justas e santas reivindicações. É nesse sentido, porque as verdades exaltadas que ele traz ocasionam ódio e contenda, que o Evangelho é chamado de espada. A misteriosa providência que permite que os justos sofram perseguição nas mãos dos ímpios tem sido causa de grande perplexidade para muitos que são fracos na fé. Alguns estão até prontos a lançar fora sua confiança em Deus, porque ele permite que o mais vil dos homens prospere, enquanto os melhores e mais puros são afligidos e atormentados por seu poder cruel. Como, pergunta-se, pode alguém que é justo e misericordioso e que também é infinito em poder tolerar tal injustiça e opressão? Esta é uma questão com a qual não temos nada a ver. Deus nos deu evidência suficiente de seu amor e não devemos duvidar de sua bondade, porque não podemos entender as operações de sua providência. Disse o Salvador a seus discípulos, prevendo as dúvidas que lhes oprimiriam a alma em dias de provação e trevas. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também vos perseguirão. Jesus sofreu por nós mais do que qualquer um de seus seguidores pode sofrer com a crueldade de homens ímpios. Aqueles que são chamados a suportar tortura e martírio estão apenas seguindo emos passos do amado Filho de Deus. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele não se esquece nem negligencia seus filhos, mas permite que os ímpios revelem seu verdadeiro caráter, para que ninguém que deseje fazer sua vontade seja enganado a respeito deles. Novamente, os justos são colocados na fornalha da aflição para que eles mesmos sejam purificados, para que seu exemplo possa convencer os outros da realidade da fé e da piedade, e também para que seu curso consistente condene os ímpios e incrédulos. Deus permite que os ímpios prosperem e revelem sua inimizade contra ele, para que, quando tiverem enchido a medida de sua iniquidade, todos possam ver sua justiça e misericórdia em sua completa destruição. O dia de sua vingança se apressa, quando todos os que transgrediram sua lei e oprimiram seu povo encontrarão a justa recompensa de seus atos. Quando todo ato de crueldade ou injustiça para com os fiéis de Deus será punido como se fosse feito ao próprio Cristo. A outra questão mais importante que deve atrair a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Por que então a perseguição parece em grande parte adormecer? A única razão é que a igreja se conformou com o padrão do mundo e, portanto, não desperta oposição. A religião que é corrente em nossos dias não é do caráter puro e santo que caracterizou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É somente por causa do espírito de transigência com o pecado, porque as grandes verdades da palavra de Deus são tão indiferentemente consideradas, porque há tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular entre o mundo. Que haja um reavivamento da fé e do poder da igreja primitiva, e o espírito de perseguição será reavivado e o fogo da perseguição será reacendido,